Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Reine Rechtslehre, A Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, que foi publicada lá em 1934. É uma obra, assim, fundamental do século XX para quem quer pensar a estrutura do direito, a validade, né? Kelsen tinha uma meta bem audaciosa. Queria que a jurisprudência fosse de fato uma ciência, objetiva, exata. Exatamente. E o coração da teoria pura é essa busca quase obsessiva pela pureza, pureza metodológica. Kelsen queria limpar o campo da ciência do direito, sabe? Tirar tudo que ele achava que era de fora. Política, ideologia, moral, até sociologia e psicologia. O foco tinha que ser o direito como ele é, um sistema de normas. Ponto. Ok, vamos tentar desempacotar isso. O que significa na prática focar só nas normas? Como funciona? Olha, significa basicamente entender que o direito não é um fato da natureza, como a chuva, por exemplo. O direito é um sistema de normas que dá um significado jurídico específico a certos atos. Pensa assim, um assassinato e uma execução capital. O ato físico de tirar uma vida pode ser parecido, mas é a norma jurídica que diz isso aqui é crime e aquilo ali é a aplicação da lei. A norma funciona como um esquema de interpretação dos fatos. Interessante. Quer dizer, a norma é que dá o sentido jurídico para o ato, não o ato em si. E como essas normas elas ficam soltas? Como se organizam? Não de jeito nenhum, elas se organizam numa estrutura hierárquica. É o famoso Stufenbau de Kelsen, a tal construção escalonada. Imagina uma pirâmide, né? Uma norma lá de baixo, tipo uma sentença de um juiz ou um contrato, só é válida porque tem uma norma acima dela. Uma lei, por exemplo, que permite isso. E essa lei, por sua vez, tira a sua validade da Constituição, que está lá no topo. Faz sentido. Essa hierarquia a gente percebe no dia a dia. Mas aí, bom, aí chegamos no topo da pirâmide, a Constituição. Se a validade vem sempre de uma norma superior, de onde vem a validade da própria Constituição? Quem valida ela? Ah, essa é a grande questão, né? E aqui entra um conceito central e talvez o mais debatido, a Grundnorm, a norma fundamental. Kelsen diz que ela não é uma norma posta como uma lei que o Congresso vota. Ninguém escreveu a Grundnorm. Ela é uma norma pressuposta, é uma hipótese, sabe? Uma condição lógica quase transcendental, para que a gente possa entender o sistema todo como válido. É como se a gente dissesse, vamos pressupor que devemos agir conforme a Constituição estabelece, isso, claro, partindo do princípio de que essa ordem jurídica como um todo tenha um mínimo de eficácia, que ela funcione na realidade. Entendi. É um pressuposto lógico, então. Não é uma lei divina nem nada do tipo, é mais uma regra do jogo necessária para que o jogo possa ser jogado. Exato. É uma ferramenta do pensamento jurídico. Mas se a teoria é pura e se baseia nessa estrutura lógica, onde ficam a justiça, a moral? Kelsen simplesmente ignora esses valores? Ele não ignora que existem, mas os coloca fora do campo da ciência do direito. Para a teoria pura, a validade de uma lei não tem nada a ver com ela ser justa ou moralmente boa. Justiça para Kelsen era um ideal, relativo, subjetivo. Varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Então, não daria para fundar uma ciência objetiva nisso. A tarefa da ciência do direito seria descrever o direito como ele é, essa estrutura de normas, e não ficar julgando se ele é bom ou mal segundo algum critério externo, moral. Entendo. Isso deve ter causado muita polêmica na época, imagino. Dá pra sentir as críticas vindo. Que é uma teoria fria, formalista demais, sem sangue, que ignora as injustiças sociais. E causou. Nossa, Kelsen foi atacado por todo mundo. Nazistas, comunistas, liberais, pessoal da igreja. Acusaram a teoria dele de ser tudo ao mesmo tempo. Liberal, fascista, bolchevique, até anarquista. O curioso é que o Kelsen via essa saraivada de críticas de todos os lados como uma prova da pureza da teoria dele. Se ninguém gostava, talvez fosse porque ela era realmente neutra ideologicamente, né? Que reviravolta interessante no argumento. Mas, apesar das críticas, não dá pra negar o impacto gigantesco que ele teve, certo? Muitos o consideram o maior jurista do século XX. Ah, sem dúvida alguma.
A teoria pura deu ferramentas conceituais muito poderosas para o pensamento jurídico. Por exemplo, aquela distinção super clara que ele faz entre o mundo do ser, dos fatos, da causalidade natural, e o mundo do dever ser, ou das normas, da imputação jurídica, que ele chama de Zurechnung. E também a forma como ele define o direito como uma ordem essencialmente coercitiva, onde a sanção é central. Para Kelsen, um ato é ilícito não porque é imoral ou feio, mas sim porque existe uma norma válida que diz que, se você fizer aquilo, uma sanção deve ser aplicada. Certo. Então, resumindo bastante, Kelsen nos oferece um mapa, uma estrutura do direito, tentando enxergá-lo de forma científica, despido de valores externos. Ele foca nesse sistema hierárquico de normas que se validam umas às outras e cuja validade última depende de um pressuposto lógico, a tal norma fundamental. Uma tentativa muito ambiciosa de fazer ciência do direito. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.